Oi, galera! Tô aqui de novo com o Money Boopcast. E hoje eu queria agradecer todo mundo que foi no evento de Ribeirão Pires, no Rock this Town Ribeirão Pires. O evento foi um sucesso, foi incrível. A cidade adorou. Nossa, foi perfeito. Todo mundo se divertiu. Foi muito bonito. As pin-ups, o pessoal que curte essa rockabilly, os rockers estavam presentes, as bandas arrasaram, os DJs, os covers de Elvis. Foi muito massa. E queria agradecer de coração o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, que nos abriu essa porta, né? Porque tem o Rock this Town Festival que vai ter agora em agosto, dia 19 e 20. Não se esqueçam. E agora ele abriu nossas portas para o interior de São Paulo. Na verdade, o Ribeirão Pires fica no grande ABC e tem um monte de cidadezinha que está me procurando para fazer o Rock this Town em sua cidade. Então, me chama pelo Instagram, me chama inbox e não se esqueça, quando assistir o vídeo, se inscreva no canal e dê o seu joinha, beleza? E hoje vai ser muito especial, que eu tô com uma pessoa incrível aqui, que eu conheço desde quando eu era pré-adolescente. Na verdade, desde os 14 anos de idade. A primeira vez que eu vi o Sérgio Barbo foi quando eu tinha 14 anos no programa Livre. Serginho, obrigada por ter aceito a entrevista. Eu que agradeço o convite. Nossa, eu tô muito feliz. O Sérgio Barbo é um DJ, assim, é um cara... Ele é uma linda... ele é uma referência. Não sei, é muita história para contar. Hoje eu vou ser mais ouvinte do que entrevistadora, na verdade. Porque é tanta coisa para contar. Hoje ele já me contou um monte de coisa. Eu falei, Serginho, você vai ter que falar tudo de novo. Né? Porque a gente conhece, a gente chama ele de Serginho. Aí a gente vai ter que falar tudo de novo. Desde o comecinho, como é que foi. Eu sei que é muita história, eu acredito que não dê tempo em uma hora, mas vamos dar uma resumida e falar os momentos mais marcantes da sua vida, da sua carreira, de tudo pra gente aprender mais e mais ainda com você. Porque eu só aprendo com você a cada vez que te escuto. Obrigado pelo convite e pela gentileza. Imagina, eu tô muito feliz. E vamos lá, vamos começar. E olha, quando eu tive a primeira vez, foi no programa do Serginho Groisman. Eu tinha 14 anos de idade, eu tava na pista, lá no chão, sentada, dançando. O pessoal, a gente levantava, né, pra dançar. Eu não estava com a equipe de dança que tava lá. Sim. Eu estava na plateia com o pessoal da cena na época. Tava o Ié, tava eu, as meninas, eu tava de saião, tava com uma faixinha branca no cabelo e tal. Eu tinha 14 anos de idade. Tava você, o Johnny, o Eric Von Zipper e quem mais estava naquela bancada? Agora eu não me lembro. Faz tanto tempo que eu não vejo, né? E a Socorreu tem 30 anos. Foi em 92. Tem mais de 30 anos. Foi em 92, gente. Vocês têm noção que é isso? Agora me fala uma coisa. Quando eu vi você estava naquele programa, você estava discotecando, você estava contando a história do Rock and Roll Clube. Sim. Como você começou com essa pegada do rock and roll na sua vida? Como que foi? E como o comecinho daquela história que você contou pra mim ali, que eu te falei, não conta mais, que a gente vai ter que falar no podcast. Bom, eu cresci nos anos 70, né? Eu digo a minha infância. Então a gente escutava muitas coisas dos anos 50 e 60, via na TV, desde seriados a filmes. Os filmes do Elvis que eu achava horríveis, mas a música era legal e tal. E tinha seriados tipo Monkeys, né? Que passavam na televisão, e desenhos, Josie and the Pussycats e tantas coisas mais. E aquilo foi me contaminando naquela música. E a rádio também tocava muita coisa, né? Antiga, dos anos 50, antiga, de décadas passadas ali. E depois, nos anos 80, quando eu já era adolescente, pude começar a comprar discos, eu comprava os discos da época, dos anos 80, mas também comprava coisas antigas, né? Dos anos 50 e 60. E eu comecei a sair com 18 anos e fui, assim, já logo de cara para os principais casas underground de São Paulo, né? O Madame Satã, o Carbono 14, o Rose Bombom. E quando eu pisei em cineclubes, também eram coisas legais, né? Quando eu pisei no Madame, eu fiquei doido ali e até mudei um pouco a minha trajetória profissional, porque até então eu achava que ia ser desenhista, eu trabalhava com isso, estudava com isso, tinha colocado até quadro meu no MASP com 15 anos, uma coisa assim. Nossa! Eu entrei no Madame e mudou minha vida. Aí, é isso que eu quero, isso que eu gosto, não sei o quê, me desvirtuei um pouco. Mas também me levou por outros caminhos, né? Mas acabei depois me tornando jornalista por causa do meu envolvimento com música. Sim. Aí eu comecei a discotecar no Madame Satã, em festivais que tinham ali, Roleta Russa, Expresso da Meia-Noite. E aí até esses dias eu fui na casa da antiga casa do meu pai, já falecido, e eu encontrei um quadro lá, DJ Revelação, Madame Satã ali e tal. Que da hora. Só não lembro se era 87 ou 88, não tem o ano marcado lá e tal. Eu tinha até esquecido esse quadro, ganhei em um desses festivais. E eu, já nesses primeiros sets eu tocava rock and roll dos anos 50 e 60, tinha a música da época, muita gente já fazia isso, né? O pós-punk ali e tal, coisa que eu adorava e que ainda adoro.
Mas eu tentava me diferenciar, já porque na New Wave, no post-punk, já tinha esse revival, né, de anos 50, de 60, tipo Stray Cats, ou então The Jam, tinha aquela pegada mais mod e tal, né, e tantas outras bandas mais, né, o Neo Rockabilly, as bandas de Psychobilly, as bandas Rival de Garage. Já tinha Rockabilly naquela época lá? Claro, porque... Considerado Neo Rockabilly? O Stray Cats Stray Cats era Psychobilly que falavam, né? Não, era pesado, eu não acho nem um pouco pesado Stray Cats. Não, era um Neo Rockabilly, né, estava dentro daquele revival da New Wave, que eles resgataram um monte de coisa, né? Surf Music, anos 60 ali e tal. O J-Jam que eu citei, que tinha pegado mais mod e tal, né? Um neo mod. Então eu mesclava, era fácil mesclar, né? E Cramps era uma banda que todo mundo gostava. Nossa, eu adoro Cramps. O punk, o gótico, até o cara que gostava do eletrônico ali e tal, né? O rockabilly, o psychobilly, que era uma coisa mais pesada e tal, né? Para mim eles inventaram realmente o gênero, né? O termo, cunharam de próprio punho, né? O psychobilly. Eles misturavam tudo ali, né? Você tinha 50, 60, né? Psicodelia, garagem, terror. E aí eu acabei me diferenciando por causa disso, né? E até por isso que lá acabei ganhando aí esse... É um prêmio simbólico e tal, mas para um cara que estava começando, né? 18, 19 anos, foi legal. Né? E cheguei a tocar até no casamento de um dos sócios lá, era uma família e tal, né? Era uma casa que tinha lá do lado, em Mel da Marques, toquei num casamento lá de um deles e aí eu tocava desde Nat King Cole até Bauhaus, Silks and the Benches e Cramps e coisas assim, né? Clash e por aí vai. E dali a gente foi eu comecei a frequentar também uma festa de um grande pioneiro, né? Que é muito conhecido em São Paulo, mesmo no Brasil, que foi o Ed Ted, da banda Coqueluche, Rock Terapia. Eu comecei a me corresponder com ele, que tinha um clube do Rockabilly, depois virou o Rock and Roll, o clube do Rock and Roll, porque o Rockabilly ficou um termo um pouquinho até desgastado. E aí ele fazia festas e nessas festas eu conheci ele pessoalmente, tornamos amigos automaticamente, comecei a frequentar a casa dele, trocamos isso e tudo mais. E ele fazia uma festa muito legal, fez em vários lugares, mas uma que foi importante foi no Retrô, que era um clube iniciante em 88, e a festa dele foi uma das primeiras a acontecer ali, né? Também tocou Kryptonitas. Existem até fotos por aí circulando, né? O Ricardinho lá do Grilos, ele publicou certa vez. E tem o outro Ricardinho do Kryptonitas, a banda que tocou ali e tal, né? Que também comentou esses dias aí numa postagem dessas aí. O Luiz, o filho da Ed Ted, também publicou. Acho que as fotos estão inclusive com o Luiz, as fotos mesmo originais estão com o Luiz, né? Porque o Ed Ted, ele tinha essa coisa de agregar, né? Um agregador, como o Tony Campelo falava, de agregar várias gerações, vários grupos, né? Tribos urbanas que a gente fala. E então ele tinha esse cuidado de fotos, se pudesse até filmagem e tudo mais, né? Cuidar com várias coisas, fazia fanzines, foi ali também que eu comecei a escrever no Rabo de Peixe, que é um fanzine que o clube dele publicava, né? Eu também comecei a escrever ali. E aí o Ed, depois de um tempo, ele então teve essa festa que ele fazia e tal, mas depois era mensal. Depois de um tempo ele saiu, migrou, foi para outro lugar, o Alquimia, que depois a gente também começou a fazer festas. Eu não cheguei na Alquimia. 89, 90. Lá. Agora, eu herdei essas festas, de certa maneira, as festas do Ed ali no Retrô e comecei a fazer semanalmente, as domingueiras, né? E virou uma referência, virou a primeira festa do Retrô a acontecer, fixa, né? E aí eu também tocava na sexta, no sábado, e sempre tinha aquele set, como eu também já fazia no Satã, no Madame Satã, tinha aquele set rock and roll de anos 50, 60... Então era engraçado porque tinha um cara que gostava do pós-punk, do indie rock, né, do rock alternativo, e também escutava coisas que tinham ali. Eu tocava muito anos 60, então eu tocava Stooges, se tornou algo fixo já na noite de São Paulo. A primeira vez que eu escutei foi com você. Stooges, Velvet Underground, The Sonics. Sonics, foi vários assim que foi com você. Porque tinha inclusive a ver com pós-punk, com aquela coisa que eu te falei, né? Daquela cena do New Wave, do rival de garagem e tal, né? Foi uma espécie de continuação. Então, o cara escutava Clash, escutava naturalmente The Sonics, era fácil, era simples, até que o Clash tinha muita referência de rock and roll dos anos 50 e 60, né?
E aí, depois do retrô, que foi um momento muito legal, né? A gente levou Guanabates para lá. Guanabates tocou aqui em 89. E eu lembro que uma quinta-feira a gente levou os caras para lá depois do show, né? Lá no Projeto SP, ali na Barra Funda, né? E tava o Ed Ted, tinha uma galera lá, né? O pessoal de banda e tudo mais. O Miltinho, que era do Kryptonites, hoje em dia toca no Cães Vadios. Os veteranos, né? Hoje são veteranos. E aí a gente depois migrou também, teve um problema ali no retrô, a gente migrou para Alquimia e começamos a fazer festas também fixas lá no Alquimia. Estou resumindo, né? Porque tem muita coisa. Sim, tem muita coisa para te perguntar aqui, eu até anotei para não esquecer. E até se eu atropelar, passar por algo aí, você me relembra. Em 90 veio o Stray Cats, porque o Projeto SP trouxe muitas bandas, né? E eu lembro que no Stray Cats até a Celi Campelo compareceu ali, né, na plateia. Então, como é que foi essa história do Stray Cats? Eles tocaram no Sesc, é isso? Não. Foi no Projeto SP. Projeto SP. Projeto SP era Vocês levaram ele para uma festa. A gente levou depois o Clube C. O Projeto SP foi fundado pelo pessoal que tinha fundado a Toco. Nossa, a Toco. Tradicional aqui da Vila Matilde e tal. Vila Matilde, isso mesmo. A Contramão, no Tatuapé, né, que é o bairro onde eu nasci e cresci. E Tatuapé era um bairro legal naquela época, viu, pessoal? E Overnight e também uma outra casa em Santana, que me faz o nome, que eu até cheguei a discotecar naquela casa lá em Santana, famosa, ali perto do metrô, nome do Califórnia, agora eu não lembro direito o nome. E aí eu lembro que eu estava tocando Stray Cats, que era moda você tocar um pouco de rockabilly ali, por causa disso, porque eram bandas daquele momento, da New Wave, do post-punk, então rolavam sets por aí, até mesmo em discotecas mais populares, né? E eu lembro que eu estava tocando Stray Cats e veio um moleque assim, um rapaz, dá pra você tocar Stray Cats? Mas isso é Stray Cats, né? Isso é clássico, você está tocando a coisa e a pessoa vai lá e pede para tocar. E era uma discoteca dessa turma e tal que fez o Projeto SP. Então, o Projeto SP, vieram muitas bandas para cá, né? Sei lá, Divo... Naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, né? Não tinha. Através de como? De cartas e... Porque hoje eu tento fazer de tudo, tudo é e-mail, tudo tem que chamar no Instagram, tudo mais, é uma dificuldade do caramba. E eu fico imaginando naquela época como era difícil. Tinha correio e tinha muito também que a gente chamava de filipeta, né? Os famosos flyers. Eu cansei de fazer flyers, inclusive lá à mão, letra 7, aquela coisa, aquela colagem artesanal, né? Rolava muito isso. E eventualmente, quando podia, um anúncio em jornal, né? Esses festivais grandes, essas bandas grandes acabavam rolando anúncio em jornal e tal, né? Rolava na imprensa. E o Stray Cats, quando veio para cá, a gente, assim, para chegar na entrevista coletiva, a gente inventou uma estratégia. Eu, o Eric e mais o Eric Von Zipper, lá do Rock and Roll Clube do Brasil, ainda não existia, a gente inventou esse clube justamente para aproveitar essa ocasião do Stray Cats aqui. Juntamente com o Fernando lá, que era um dos sócios da Alquimia, a gente inventou o Rock and Roll Clube do Brasil, em 90. E eu inventei o logotipo ali para sopetão, lembro, na prancheta na casa do Fernando, ele morava ali na São João, lá do lado do lado do Minhocão. Sim. Aquela barulheira, aquele lugar cinza, cheio de fumaça. E eu inventei o microfone lá, eu fiz em memória, aquele microfone antigo, e eu fiz desenho errado, que tinha um parafuso. Na verdade, eu coloquei uns ganchos, mas você não tinha internet ali, não tinha nenhuma revista. Você fez de cabeça. Foi de cabeça e ficou errado aquele desenho errado do microfone. Você fez o logo do The Rock and Roll Clube do Brasil. Com letra 7 e o desenho lá à mão. Gente, que caneta top. De nanquim e tal. Foi ali, em poucas horas. Inventamos aquele negócio como se existisse realmente uma entidade ali. Uma instituição, né? The Rock and Roll Clube do Brasil, um círculozinho, um microfonezinho no meio tocando. Você fez os raiozinhos em volta assim, do som, né? Foi. E foi. Foi isso. E aí, como que vocês levaram ele lá? Como que foi? Então, aí, na cara de vocês pau... Vocês inventaram uma história lá e falaram vocês se enfiaram no meio da... Que existia esse clube e, de certa forma, existia, né? A gente oficializou algo que já existia informalmente, de certa maneira, né? Que teve esse cara do Alquimia ali, que entrou meio de bicão, né? Mas, enfim, ele é o cara mais velho e a gente acaba fazendo a festa no espaço dele, então... Mas ele nem era tão do rock and roll, ele era um comerciante, mas enfim. Levamos lá, eu fiz um release também, porque eu já escrevia, né? Meio metido a besta assim, tinha uma boa redação, e isso acabou me levando depois a ser jornalista. Eu lembro do jornalzinho que vocês faziam do Rock and Roll Clube. Aqueles fanzines. Tinha os fanzines. Eu lembro disso.
eu comecei a escrever no Rabo de Peixe, que era um fanzine muito legal, que o Ed Ted fazia com a turma dele, o Vorney, que era um cara muito envolvido com quadrinhos, um expert. Ele foi até presidente de associações de quadrinhos aqui, a AQC. Ele fazia isso e tal. E eles me chamaram para escrever, que eles sabiam que eu era nerd dessa coisa de música e tal. Você sempre foi um DJ nerd? Porque eu sempre tive essa impressão. Sério, todos os DJs assim, mas você sempre foi aquele DJ nerd, assim, chegava no horário, fazia repertório certo, tudo certinho. Sempre foi muito... Eu sempre vi você assim como uma pessoa assim séria. Eu até falava assim, nossa, o Serginho é bravo. Não, não é. Não, sou depois, depois a gente foi, né, quando eu conheci as Batboops e tal, eu comecei a ver, eu falei, nossa, Serginho é muito boa. As meninas falaram assim, eu falei pra você, amor, ele não é bravo, ele é tímido, não sei o que lá. E você discoteca muito. Obrigado. Porque eu sou curioso, né? E eu não tenho tanta disciplina assim, mas eu sou um cara curioso e quando eu gosto do assunto, eu vou a fundo, né? Me aprofundo. Tenho meio síndrome de arqueólogo, eu gosto de pesquisar, sabe? Sou arqueólogo frustrado. Então, nas assuntos que me interessam, eu me aprofundo e tal, e investigo. E na música foi assim, foi naturalmente, né? Então a gente chegou eu lembro que a gente fez até uma entrevista para o jornal, para o Estado de São Paulo, né? A gente foi até a redação e tudo mais, tem fotos circulam por aí, que foi nessa entrevista ao Grupo Estado de São Paulo, tem eu, o Eric, o Ivan, a Grega, a Vivi, né? A gente chama ela de Grega na época, e a prima dela, me faz o nome dela agora e tal. E isso também facilitou para divulgar um pouco, né? O nome, assim, um Rock and Roll Clube do Brasil. E tal. E eu sei que a gente conseguiu, eu pelo menos assim, não lembro se o Eric entrou, o Eric deve ter entrado também. Eu entrei nessa coisa lá na entrevista, na coletiva do Storycast, de bicão, né? De bicão ali e tal. Você conseguiu se infiltrar ali. E tinha feito amizade com uma jornalista ali na época, acho que era Juliana o nome dela, e ela me puxou assim no elevador, vamos lá, e entramos na coletiva e tal. Eu também estava fazendo um fanzine na época com outro rapaz, o Clark, chamava Jukebox esse fanzine, então tudo isso facilitou. Bom, eu sei que a gente organizou essa festa, eu fiquei uma semana me dedicando a essa festa com o Eric, mais um pessoal, fizemos a festa por Storycast no Clube C. Aí fomos no show, foi incrível. Lá na Barra Funda, nesse projeto SP. Aí a banda estava hospedada no Hilton, que as bandas costumavam ficar hospedadas lá, né? Eu lembro do Hilton. Eu morava na Beto Freitas, na rua, o final era o Hilton. Então, na Avenida Ipiranga ali. Vários artistas iam lá e eu ficava lá na frente do Hilton esperando. Era clássico ali, né? Desde os anos 60, 70, 80. Sim. Eu lembro que o Storycast estava ali e o baterista foi até São João, a banda foi até São João, foram comer uma feijoada e ele teve uma indisposição estomacal, alguma coisa depois. Isso acontece sempre. Não. Até hoje acontece isso, gente. Não vou falar as bandas, mas acontece. A feijoada e passar mal. E essa água do passarinho aqui. Cachaçinha. Maravilha isso aqui. Gostou? Propaganda, pode fazer propaganda? Isso aqui. Do Tirana, a cachaçinha do Tirana. Não sei que cachaçinha é essa, não. Meu, que da hora essa história. E aí ele foi comer feijoada, teve uma disposição e... Mas no final acabou tocando. Tocou meio lá indisposto, mas acabou tocando. O show foi maravilhoso. Aí, em vez de ir pro Clube C, que era o local da festa, que era ali na Bela Vista, uma casa bonita na 13 de Maio, eu inventei de passar no Hilton para pegar a banda, né? Vamos passar ali no Hilton, pegar a banda, que é meio caminho. Eu lembro que subi na caminhonete do Ló, que era um parceiro da Edited, tocava em banda dele também e tal. E tava molecada lá e tal, né? A gente dentro da caçamba, tava uma festa, maravilhoso. Chegamos na frente do Hilton, aí descemos... E ficamos lá esperando a banda descer e tal, né? Para levar os caras. Nessa hora passou uma Paraty, carro, com os caras e mexeram com os rockers que estavam ali. Tal, né? Xingaram, gritaram. E os rockers revidaram. Essa Paraty voltou, deu a ré. Meu Deus. Era um bando skinhead, tinha ali. Meu Deus, e aquela época lá era foda. Era brabo e tal. Uns playboys misturados com ele e tal. Os caras já desceram com cano, corrente, não sei o que e tal. Aquela gritaria, era menina de vista de bolinha correndo, os caras de topete correndo, desmanchando o penteado. E tá uma confusão. Aí eu pensei, pô, tá rolando aqui. Eu fui subir a escada do Hilton para entrar no hotel, que eu tava na calçada, e um cara gritou assim, Serginho, não sei o que, Sérgio.
olhei para trás, o cara já me acertou com um soco inglês dentado. Nossa. Um parafuso. Eu caí no chão, aquilo me arrebentou a cara, a parte tríceps. Mas você não tem cicatriz. Um pouco, tem um queixo um pouquinho saliente, porque ficou a cicatriz grande aqui e tal. Tem o dente trincado, a arcada de baixo, ela não é mais uma arcada, é um W. Eu tenho até problema, às vezes, de dicção, bato a língua lá, depois que aconteceu esse problema. Caramba, Serginho. E aí veio até uma gringa que estava hospedada. O que aconteceu? Eu falei, uma briga aqui e tal. E eu lembro que o cara me acertou e saiu pela rua falando, aqui é skinhead, não sei o quê. Então tá, né? E eu entrei no saguão do hotel, tá pingando assim no tapete. Entrei no banheiro, tinha gente escondida lá dentro do banheiro. Meu Deus, mas eu lembro quando a gente encontrava esses caras aí, sai correndo. Aconteceu isso umas 2 vezes, né? De apanhando os caras ali e tal. Os caras eram covardes, pegavam sempre. As 2 vezes foi pelas costas, 2 vezes, que é impressionante. Sim. E a segunda vez o cara, inclusive, fazia segurança para as festas que a gente fazia, no Royal Club, ali na Barra Funda, depois uma outras festas que eu também fui fazer com ele, que lá é um espaço muito grande lá, clube tradicional. O cara fazia segurança e me acertou também pelas costas. Clube Royal. Esse eu fui. E acho que era indigente. Não tinha nem falado, agora eu falei, dane-se. O pessoal das antigas vai lembrar desse cara. Era indigente? Não lembro. Enfim, também não importa. Um babaca desse. Aí entrei no... Aliás, esse cara que me acertou lá na frente do Hilton, eu achei que era o cara que tinha acertado o Olga do Toy Dolls, mas o Eric disse que não. O Eric disse que era um outro cara, acho que era o Carlyle que me acertou. Parece que morreu. Não foi pra gaminha, não. Enfim. E eu entrei lá no banheiro e tava... Brigas. Tava coisa feia. Eu olhei no espelho, assim, minha cara tava aberta, cara. Meu Deus. E gente escondida lá no banheiro. Aí o que aconteceu? O Ló acabou me levando para o hospital das clínicas. E mais um outro, acho que o filho dele, se bobear, levou um cano também na perna, se ferrou o moleque lá. Em vez de eu ir para a festa, fiquei lá no hospital das clínicas tomando ponto na cara. De madrugada, sem anestesia, e aqueles... o cara que faz o plantonista lá, normalmente é estagiário e tal, e falou assim para mim, eu lembro muito bem, estava com um lenço, um pano lá na cara, e o cara me costurando e falou, dessa vez foi porrada, a próxima vez é tiro. Olha o que o cara falou para mim. Aí eu fiquei mais puto ainda, desculpa falar aqui a palavra. Eu sei que eu tinha deixado meus discos lá no Clube C e um amigo meu, o Edu, acabou discotecando no meu lugar. O Stray gostou, elogiou, o Brian Setzer elogiou ele. E quando eu cheguei na festa, já acho que era umas 3 horas da manhã, o Stray já tinha ido embora. E eu fiquei muito frustrado, puto pra caramba. Acabei não discotecando essa festa que eu tinha ajudado a produzir durante uma semana e tal. Caramba, Serginho, nem sabia dessa história. Tem muito mais. E você perdeu, mas disseram pra mim, acho que foi o Von que falou aqui no podcast, que o Stray Cats se assustou também, que muito assédio, né? O pessoal não saía de perto deles, porque lá eles acabaram indo embora mais cedo. Que eles iam ficar mais, mas como ficou muito assédio, muita gente em cima, em cima... Eles ficaram meio assim com medo, não sei, e resolveram ir embora. Foi sim. Eles gostaram a princípio, mas depois ficaram um pouco cansados, né? Porque era muito assédio, mas não conseguiam nem respirar, parar. Se acharam, de certa maneira, superstars aqui, mas foi realmente cansativo. E eu lembro que depois no segundo, eu não fui no dia, acho que foram 3 dias de show, se não me engano, eu acabei indo no terceiro. Acho que foram 3 dias. Falo que eu fui uma segunda vez e fui com machucado aqui, todo inchado. Todo inchado, um negócio ridículo. Aí, cuidado, o pessoal lá pulando, e eu, não, calma aí, eu segurando o pessoal no show, né, para não encostar. Tá doendo demais. Aí eu voltei no hotel, depois do show, para tentar conversar melhor com o Stray Cats, porque eu já tinha conversado na entrevista coletiva, né? Dei até um desenho lá pro pessoal, um desenho que eu fiz lá de Coca, não sei o quê, lá eles gostaram. Mas o ideal é que eu tivesse conversado com eles na festa e tal, que eu não consegui. Sim, com certeza. Né? Então, voltei depois lá no hotel e aí comecei brevemente lá com o Brian, nem dava, ele ficou olhando assustado para aquele machucado, parecia uma múmia, com aquele negócio na cara. E eu lembro que assim, tinha muita gente em cima dele, a hora que ele estava entrando no ônibus, acho que eles iam embora já, se eu não me engano. E ele ficou irritado, né? Sabe se tá dando autógrafo, um cara já tinha pegado autógrafo umas 50 vezes já com ele, e o Brian ficou irritado, pegou a cara e jogou longe, assim, pá, e passou, foi embora assim, tal, porque realmente estava um pouco cansativo, né? Muito assédio em cima Muito deles. assédio, E depois disso, o Rock and Roll Club começou a ficar conhecido, certo? Saiu no jornal, não sei o quê. Sim. E vocês foram parar em vários programas e foram parar no Globo Repórter,
Eu lembro disso no Hullish, mas eu não estava. Eu não curti. Eu vi na televisão, com o Caco Barcelos. E teve Programa Livre também. Programa Vocês Livre, foram dar Sérgio entrevista com o Sérgio Groisman e tal. 92 foi quando você falou que me conheceu, Foi né? que eu te conheci lá no Programa Livre. Eu te vi a primeira vez lá. Uhum. Assim, né? Nossa, olha eles, as feras do rock and roll, as feras do rockabilly. A gente sempre ficava, né? Tipo, a gente tinha aquela visão. Nossa, olha o Eric, olha o Serginho, né? O Johnny. A gente ficava olhando. E a Ana também tava com vestido. A Ana que namorava com o Eric. Sim, né? A loirinha lá de... não é essa de olho azul, não é essa? Ela tinha um olho claro. Isso, muito legal. Nossa, que saudade. Então, assim, eu ficava olhando e tal, e falava assim, nossa... E depois disso teve várias festas. Aí teve o Der Temple, né? E você discutiu muito no Der Temple também. Era domingueira. Isso. A gente... Começou as festas direto. A gente foi migrando, né? Para algumas casas e tal, porque... a casa acabava fechando, no retrô foi que o gerente lá não quis mais. Então a gente pulou para Alquimia, né, e tal. E aí em 90 a gente pulou no final de 1990, eu tinha acabado um namoro lá e eu tinha até parado um pouco de tocar nos anos 90 porque eu estava envolvido lá com esse namoro. Mas aí, infelizmente, acabou e tal. E aí eu me reaproximei e comecei a tocar ali também nas domingueiras da Hullish. Você começou a escrever para as revistas? Rolling Stones, Bis... Aí foi um pouco depois. Foi depois? Um pouquinho depois. Porque eu já escrevia em fanzine, alguma coisa e tal. Certo. E a gente começou a fazer as domingueiras e foi legal, porque aí a gente mesclava de fato mesmo, anos 50 e 60. Porque eu sempre gostei de rock and roll geral, né? Para mim, quando eu digo rock and roll, anos 50, 60, e esse revival que teve, né? No final dos 70, 80, e existe mesmo até hoje e tal, né? E a gente também começou a fazer festas no Royal Club, que era um espaço tradicional, ali na Barra Funda, bem grande, que era o rock and roll clube do Brasil. Aí tinham bandas e tal, era bacana ali, era legal. E foi numa dessas situações aí que esse segurança que eu te falei do Royal Club lá acabou me acertando, me agredindo. Também era envolvido aí, White Power, não sei o que, tal. Eu lembro, teve uma briga feia no Royal. Foi essa vez, a única vez que eu fui. Não foi no Royal, foi na Praça Roosevelt, mas esse cara fazia segurança lá no Royal. Agora, pode ser sim. Aliás, isso foi um tipo de coisa... Essas brigas, também teve uma briga na Hullish, do pessoal dos anos 50. No Aleph? No Aleph também. No Aleph ele não estava. Quebrou cadeira com o cotelado. Mas, meu marido... Ouvi falar. Era engraçado no Aleph. Mano, eu tava lá. Você correndo, descia a escada correndo de saião. Saião? Teve uma lá na Hullish, uma domingueira lá com o pessoal dos anos 50, nos anos 60, que foi ridículo, porque a Hullish, Cais, né? Era subterrâneo, então a briga começou na pista, o pessoal foi subindo lá pela escada e foi parar lá na rua, na praça. E começou uma música que eu toquei. Tanto o pessoal dos anos 50 como dos anos 60 gostava, Baby Please Don't Go. Então, e quando você sempre começava com os anos 50, depois vocês iam para os anos 60, depois vocês iam para o Psycho, que a gente falava, né? Cramps, Psycho, Neo Rockabilly. O Stray Cats era Neo Rockabilly, né? O Cramps não é uma pena, né? Ter falecido. Nossa, seria um sonho trazer ele. O Lux Interior, com certeza. Foi uma banda que já foi... ameaçou, né? De trazer de vir para cá várias vezes e acabou não rolando. E você rolava Cramps, rolava... Stray Cats, e o pessoal falava que era som pesado, era Psycho. Eu nunca considerei Psycho. Não. Você tinha Polycast, Shaking Pyramids, isso passava clipe na televisão, né? MTV. Na MTV um pouco depois, né? Nos 90. Tinha um projeto de fazer em meados dos anos 80, mas foi acontecer só nos anos 90, MTV. Eram os programas de clipes aqui, que tinham no Brasil, em São Paulo, né? O Som Pop, na TV Cultura, depois Clip Trip, na Gazeta. Musicals também. Musicals era ao vivo, né? Eu fui no Musicals 2 vezes. Me fala uma coisa. Quando você começou a escrever para essas revistas, quando você entrevistou personalidades importantíssimas. Eu queria saber uma coisa. O que Elvis para você é uma referência? Foi mais da infância, né? Foi uma das primeiras referências. Mas, na verdade, quem me chamou a atenção para o rock and roll, que era pequeno, com 3, 4 anos, foi o Rock Around the Clock. Eu escutava aquilo e ficava louco. Parecia que vinha eletricidade pelo chão, subia por mim e o molequinho ficava doido, né, cara? O Rock Around the Clock. Até hoje tem algo assim, quando toca música, sabe?
E aí o Elvis eu via aqueles especiais passando na TV, Elvis era assim, Elvis não morreu, aqueles filmes horríveis que ele mesmo achava ridículo, né, aqueles filmes, mas acabou se submetendo a isso. Mas tinha os números musicais, né? Tinha os números musicais que arrasavam. E hoje até estranho você vê lá os filmes sobre o Havaí, você vê que era coisa caricata, sabe? Tem até xenofobia naquele filme e tal. Era coisa lá no meio da época, né? Mas eu já achava regular isso, mas eu via pela música. Ele foi eu lembro quando ele morreu, em 77, até chorei. Era uma criança, né? Mas foi logo que eu nasci. Então. Ele morreu em agosto, né? Dia 16 de agosto, que tem a Elvis Day, que tem a lei lá que a vereadora fez. Elvis Day, dia do Rockabilly, que ela fez. Sim. Mas eu era bebezinha, nem tinha nascido em fevereiro. Minha mãe falou que chorou pra caramba quando o Elvis morreu. Todo mundo ficou sabendo, tipo assim, pensou que era mentira, né? Sim. Ficou aquele papo, morreu ou não morreu? Era novo. Morreu ou não morreu? Minha mãe era anos. nova, minha mãe tinha 20 e poucos anos, ela falou pra mim assim, que na época mesmo... Eu perguntei pra ela, né, quando eu comecei a curtir Rockabilly, eu perguntei, mãe, quando o Elvis morreu, você chorou? Né? Então, imagina, 14, 15 anos, comecei a curtir, né? E eu via Elvis na Sessão da Tarde e Grease sempre da Brilhantina. Então, eu gostava daquela pegada. Sim. Aí ela falou pra mim, mãe, que eu chorei muito, só que acontece, depois me fala que ele não tinha morrido. Que era mentira. Foi levado então, pelo a gente ficou, não morreu, um tempão. Até foi que morreu mesmo. Claro, porque na época era assim. Sim. E você entrevistou o guitarrista do Elvis, James Burton. Sim, mas peraí, vamos voltar. Tinha as novelas também, Estúpido Cupido também foi importante para minha geração, né? As músicas. Então, rolava Gene Vincent, foi um cara que, você inclusive... curte Som Nacional? Gosto. A Celi foi uma referência, foi a minha primeira musa, né? Na música, a Celi Campelo. Era a Suzy 4, que a Suzy 4 era muito famosa nos anos 70, né? Total, você. E eu tocava, no meu set também entrava, né? Isso e tal. E aí eu acabei substituindo o Elvis, lógico, por outras coisas. Debbie Harry, do Blonde, que também tinha um pé nos anos 60, muito, né? A Debbie Harry veio dos anos 60, ela já tinha um grupo, Você foi aprendendo vários outros artistas e foi vendo vários outros artistas e foi vendo várias vertentes, assim, ligadas ao rock and roll. Sim. Sempre inovando. Eu gostava muito ainda gosto, lógico, da New Wave, do post-punk e tal. E o que chamou a atenção, né, foi justamente essas bandas que tinham um pé nos anos 50 e 60, tipo B-52s, Blondie, né? O Stray Cats e tal. Então, foi muito fácil voltar para a raiz, né? Eu quero dizer. E era referência para Clash, né? Brand New Cadillac, por exemplo, né? Vincent Taylor, que é nos anos 50 e tal. Essa coisa toda. E nos anos 80 também teve o Bambolê, naquela novela. Que também Bambolê. Até quando eu comecei a curtir, falava que era Bambolê. Era um sinônimo para falar... novato. Para chamar quem gostava de rock dos anos 50 e tal, e aquela coisa até meio brega, né? Porque, enfim, a novela, a Rede Globo, esses Bambolê chegaram, a gente era Bambolê. O filme La Bamba, né? Também foi muito popular. Né? O Jerry Lewis também foi muito popular. O Jerry Lewis também, o filme sobre o Jerry Lewis. Tudo isso ajudou a promover esse revival ali, né? Meados dos anos 80 e depois até o começo dos anos 90. Depois da Rush teve a Der Temple também. Sim. Que foi ali perto, né? Que foi uma casa que durou pouco tempo, teve briga de sócio e tal. Foi uma casa onde Kurt Cobain foi... Eu tenho a impressão que durou muito tempo. Durou pouco tempo? Quanto tempo um ano só. Não, não foi só um ano. Pouco mais de um ano. Teve uma briga de sócio ali, pouco mais de um ano. Porque eu lembro que eu ia com a Maíra lá, era domingueira. Nem falava pra minha mãe que... A gente falava que era na festa dos anos 50, saía de casa toda arrumadinha. Como era domingo, acabava cedo, a gente era novinha, então a gente subia a rua ali, até a gente conheceu o Maneiro, conheceu o pessoal Dória, que era Dória, segurança. Isso. A gente ia lá, tipo, de dia, né? Final da tarde, depois ficava lá até de noite. A gente enrolava para poder voltar para casa. Sim. E assim eu comecei a ir nas festas, porque era criança, não podia sair de noite, madrugada, né? Uhum. Aí era desse jeito que começamos aí, mas foi da hora o Der Tempo. Foi legal. Pra mim, eu achava que o Der Tempo tinha durado uns 5 anos. Não, porque... Não durou tudo isso, então? Não, durou, sei lá, um pouco mais de um ano, porque tinha a Rush, aí também teve um problema de sociedade, a Rush acabou, aí voltou a ser Cais, porque lá era primeiro Cais, naquele espaço na Praça Roosevelt. Em 90 virou Rush, aí depois em 92 voltou a ser Cais. E aí o Gigi lá, que era o sócio da Rush, fez a Der Tempo com outro cara, com outro sócio. E foi onde o Kurt Cobain foi, escutou The Sonics e adorou. Aí eu fui no show do Nirvana. Então, também fui.
E eu saí do show do Nirvana. Então é o Seven que abriu o show. Foi. E o som tava horrível. Eu tava na parte da numerada. Nas cadeiras numeradas, que eu fiquei com medo de ir na pista, eu era muito nova. Sim. Eu fiquei com medo de ir na pista, eu fui na numerada. E o som tava muito ruim. Eu lembro que eu não escutava o El Seven, tava uma barulheira. Show em estádio. Nirvana, eu achei horrível o som. Eu fiquei mó frustrada, assim. Primeiro show que eu fui na vida, num ginásio, foi do Nirvana. Show em estádio realmente não é muito legal. Não. E eu lembro que eu saí do show do Nirvana, que foi no estádio lá e tal, no Morumbi, né? E eu, em vez de ir para Der Temple, meus discos estavam lá, inclusive, e eu acabei parando numa festa de rock and roll ali na Alameda Santos, lá, uma festa que o Eric tinha promovido. No Aleph. No Aleph. E fiquei ali e tal, e aí eu saí de lá e vim andando pela Augusta. E quando eu chego na Augusta, eu vejo o Kurt Cobain, Courtney Love, as minhas saindo da Der Temple. Eu falei, pô, mas o que é isso? Justo hoje eu perdi esse dia, cara. E eles usaram meus discos lá, o Aldo, que era o DJ, meu parceiro. Eles usaram seus discos aqui, do Music Machine, que era banda de garagem, não sei o quê, e ficaram doidos. Sonics, quando tocou Sonics, o Kurt Cobain pirou, se atirou no chão. E eu usei até uma referência que ele falou sobre Sonics, que quando ele ficasse velho, ele gostaria de soar como uma banda. E eu fui o cara que mais tocou The Sonics nessa cidade. Sim, você é uma referência. Você ajudou a trazer os Sonics pra cá. Não, de certa que é uma maneira. História que eu quero que você conte aqui também. Daí foi mais pra cá. Ajudei, né? Eu divulguei, promovi e tal, né? Desde os anos 80, eu tocava. Desde o meu primeiro set, já tinha Dick Dale lá no Satã. The Sonics, esse tipo de coisa já rolava, né? E aí eu usei até uma frase dele, que ele falou que quando ficasse velho gostaria de ser como o Sonics, o Kurt Cobain falou, né? O Nirvana. E aí eu acabei usando essa frase quando eu escrevi sobre The Sonics na revista Bis, né? Que aí foi um pouco depois, né? Teve a Der Temple durou pouco tempo, durou até 93, mais ou menos. E o Magedon? Magedon toquei lá, né? Como muitas vezes. Também. Ali, teve ali na Augusta, também teve ali na Engabaú, né? Urbânia. Mas aí são casos que eu... aquele hotel antiquíssimo também, que até Isso. o Eric fez umas festas lá. Esqueci o nome do hotel, gente, deu branco agora. Eu tocava mais como convidado, então. O pessoal me conhecia já, né? Do Satã, do Retrô, e de Hush, Kais e Der Temple, então. E... Aí, em 93, voltando, né, que você perguntou para mim, agora dando uma certa continuidade, senão eu vou me atrapalhar um pouco aqui, que é muita coisa. Em 93, eu tava tocando no Kais também e tocando na Der Temple, né, que tinha voltado a ser Kais, né? Era Kais, Hush e voltou a ser Kais. E aí eu pulava do Kais para Der Temple, porque ali, praticamente, né, poucos metros. Eu lembro que eu conhecia o cara do Hellis Pública, e falei, tem uma banda muito legal que é o The Charts, que era uma referência nos anos 90, de banda de anos 60, incrível, assim, um dos melhores shows que tinham. Uma banda que surgiu ali no final dos anos 80 no Retrô, né? Fase e depois virou The Charts. A banda era tão legal que o Edgar Escandurra levou o baterista para tocar com ele e tal, né? Depois esse cara tocou com o Vitor de Outono, baterista. E aí levei o Hellis Pública, que é uma banda que existe até hoje, uma referência em Curitiba, né? Uma banda de rock and roll, assim... E aí levei o cara até a Der Temple ali, o cara do The Charts está lá, era pertinho, era uma cena muito legal que rolava ali, né? Eu lembro com um amigo meu que ele cuidava da arte da revista Bis, que era uma referência, foi a revista mais importante de música que a gente teve aqui, né? Ele falou, olha, tá precisando de um freelance lá de arte, eu fazia arte, que era minha área. Você fazia os astronetes, você que fazia, não é? Os flyers. Alguns flyers eu fiz, né, de vez em quando. Aí eles te chamaram? Aí eu fui fazer esse freela, indicação desse amigo lá eu estava lá no Cais, tá discotecando ali e tal, e esse amigo falou, vamos lá, tal, você tá bacana. Aí eu peguei e fui. Isso foi em 93. Aí eu já conheci o pessoal da noite, por causa do Retrô e tal, das casas. E eu falei para o editor, assim, fui aquela arrogância da juventude, deixa eu escrever, que eu erro menos que certos caras aí e tal. E o cara não sabia da minha redação, mas ele já me chamou naquela semana mesmo para escrever coisas importantes na revista, tipo Discoteca Básica, que era a seção mais clássica, que a gente escrevia sobre discos clássicos e tal. Que da hora. Né? E aí reportagem e tal. E eu comecei a escrever, isso já em 94, né? Já direto assim. Em 93, a primeira reportagem que eu fiz, matéria que eu fiz de fato, foi com o Zé do Caixão, foi sobre cinema. Caramba! Entrevistei ele, estava totalmente em baixa naquela época.
E eu lembro que tinha rolado um festival sobre ele no Cineclube Veneza, Cineclube Bexiga, ali na 13 de Maio. Tinha esses dois nomes ali, né? E eu fui entrevistá-lo e a entrevista estava marcada para as 11 da manhã, ele chegou às 1 da tarde e a gente ficou até 7 horas da noite no boteco, bebendo, tomando cachaça. Ele coquinho, eu na cerveja, estava com um gringo, com o Eric, fotógrafo, ele não conhecia, ficou louco, também adorou. E mais um amigo lá, um escritor, o Bernardo Recupero, que hoje é professor na USP e tal. Aí a gente foi fazer entrevista com o Zé do Caixão às 7 horas da noite. Eu lembro que eu carreguei o caixão, o Zé do Caixão, para tirar foto. Foi incrível. Foi a minha primeira, vamos dizer assim, reportagem publicada e tal. Top, né? Assim, foi, falou, nossa, agora eu vou... Foi demais. Agora, em 94, na Bis mesmo, escrevendo já sobre música, né? Então, escrevi, sei lá, escrevi sobre Pet Sounds, do Beach Boys, sobre The Zombies, uma banda que eu amo, Blue Shear, Suzy 4, Dick Dale, The Sonics, né? E algum desses caras eu tive o grande prazer de entrevistar, né? E você entrevistou... Eles vieram para o Brasil? Como que foi? O Dick Dale veio para cá por causa da inclusão do Miss Lou na abertura do Pulp Fiction, né, no começo. E isso ajudou a popularizar, né? Eu nunca achei o Tarantino grande coisa e tal. É legal as referências dele, mas são as mesmas referências que eu tenho também, né? E ele coloca aquilo como se fosse uma novidade e tal. Ele faz uma boa colagem, vamos dizer assim, o Tarantino, né? Mas não estou aqui para criticá-lo, porque, afinal de contas, por causa dele, eu acabei conhecendo o Dick Dale, né? Uhum. Então, eu peguei e fui na entrevista. E naquela época, até, eu fiz a matéria para o Jornal da Tarde, porque acabei escrevendo para outros veículos. Escrevi para o Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, outras revistas que existiam ali e tal. Né? A Qualis, que era uma revista de jazz, lá, que era bem bonita, não sei o quê, falar de música brasileira, de jazz. Eu também escrevi isso, porque eu gosto de música em geral. Né? Como eu cresci nos anos 70, então eu tive a chance de escutar música muito boa ainda. As melhores músicas, né? Soul. Você já tinha nos 50, 60, então você foi... É que nem agora, porque a galera que curte rock and roll assim, a gente tem que fazer, tem que espalhar, porque senão fica ferrado. Porque hoje em dia, pelo amor, né? E a função do DJ e jornalista é de informar, inclusive, né? Exatamente. Então, eu tenho esse papel até hoje, né? De certa maneira. Então, o Dick Dale foi legal, porque assim, eu fui na entrevista coletiva, aí depois eu tentei fazer uma exclusiva com ele, e realmente eu consegui. Falei lá com o pessoal da produção, por acaso um dos caras da produção tinha tido um caso lá com a minha cunhada, lá, minha ex-cunhada. Isso facilitou. Acabei entrando na van com o Dick Dale, tava acho que o Ricardinho também, do Kryptonistas comigo lá, o guitarrista. E aí eu fiquei frente a frente com o Dick Dale, conversando com ele, e ele contou outras histórias, contou histórias sobre o Jimi Hendrix, que ele tinha feito uma música para ele, The Third Stone from the Sun, que é uma instrumental, que está no primeiro álbum do Jimi Hendrix. Porque ele achou... Olha isso, que isso, gente. Ele achou que o Dick Dale ia morrer na época, já nos anos 60. O Dick Dale teve câncer nos anos 60, câncer no intestino, que depois acabou matando ele muitos anos depois. Na verdade, ele morreu bem depois do Jimi Hendrix, né? Caramba! E coisa que eu descobri ali e tal, né? E essa música, o Third Stone from the Sun, tem um riff que aquela banda Right Side Fred, I am too sex for my life. Eles usaram aquele riff lá naquele hit deles lá, né? Que é essa música do Jimi Hendrix que ele fez pro Dick Dale. Então foi incrível, né? E aí eu comecei um tempinho lá com o Dick Dale e eu entreguei um calhamaço de matérias que eu tinha feito já pro Estado de São Paulo. Tinha um caderno chamado Zoom, tinha rolado capa de caderno do Estado de São Paulo, chamado Zoom, caderno de variedades e cultura ali e tal. Sim. Uma matéria que eu fiz sobre surf music, eu tinha entrevistado The Jordans, a banda veterana aqui do Brasil, falei do Dick Dale, blá, 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 e outros artistas mais. E entreguei, e coisas que tinha feito para a Bis, entreguei esse calhamaço lá para ele, para o empresário que também era empresário do Ventures e do Chantens, aquele do Pipeline e tal, falou, você vai escrever um livro sobre Dick Dale. A hora que ele falou isso, eu saí da van e bati a cabeça. Fiquei atordoado. Mas teve um treco. Bati a cabeça e na van fez um galo, bicho, fez uma montanha assim. Eu saí... Tadinho do Serginho, meu. Fiquei zureta. Tem grandes momentos, você vai lá e dá uma cacetada. Uma cacetada. E eu fiquei zureta, né, zonzo. E aí eu saí ali da van, deixamos o Dick Dale lá no hotel, ela nos Jardins, e eu tinha que ir para a redação do jornal escrever. Eu não sei como é que eu fui, cara. Parecia que eu estava bêbado. Atordoado, tipo assim, atordoado duplamente, né? De ter conversado com o Dick Dale e ter dado essa topada, essa cacetada no...
no teto do carro. E depois? Cheguei com a cabeça inchada, literalmente, na redação, escrevi a matéria, ela foi para o Jornal da Tarde, acabou saindo lá, essa entrevista que eu fiz com o Dick Day no Jornal da Tarde, né? E teve outras, né? Teve o James Burton, que tinha vindo aqui. Gente do céu. Guitarrista do Rick Nelson, Babylon, do Dale Hawkins, aquele Suzy Kill, aquele riff. Ele que fez aquele riff, né? Ele ficou famoso até mais como guitarrista do Elvis na fase já cassino, né? 69 e tal, em diante, até o final. E ele veio aqui e tal, e o Alex Valens lá promoveu um churrasco lá na casa dele, em Santana, no bairro de Santana. E eu fui lá, e eu fui o único jornalista que acabou falando com ele lá e tal, né? E aí perguntei algumas coisas. E também estava o guitarrista do Elvis, do Jerry Lee Lewis, perdão, Kenny Lovelace, o baixista, né? O baixista guitarrista. Você tem foto disso, alguma coisa? Não tenho, né? Naquela época eu não tava... tinha, né? Imagina uma coisa dessas, assim, documentada, para você guardar de lembrança. Alguém deve ter. Tinha costume, porque geralmente eu lembro que quando tiravam foto, as pessoas tiravam foto da gente, saia sem cabeça, quando ia revelar, lembra? Sim, cortada. Saia sem cabeça, cortada. As meninas mesmo que eu fui, das Betty Boop, tem fotos que só por Deus, né? Metade da cabeça cortada. Não podia, as meninas são bonitas, não podia cortar a cabeça. Mas na época não tinha como mirar, né? Não sabiam fazer, não sabiam tirar, e até hoje é assim. Até hoje não. Hoje em dia, nossa, menos pior. Milhares de fotos, né? Milhares. Então. E ali já era o quê? Foi final dos anos 90 e tal, né? Meados ali. O pessoal não tinha muito essa coisa de fotografar, né? E aí o editor da Bis, o Celso Pucci, que foi o cara que me convidou para escrever, né? Foi meu padrinho, que ele me deu essa abertura, né, para escrever, confiou. Engraçado que quando eu publiquei sobre o Dick Dale no JT, ele também fez entrevista com o Dick Dale, uma matéria, a coletiva, ele participou, e a matéria dele foi publicada no Estado, mas a minha foi no JT. Ele ficou, pô, como assim, né? Caramba, por que a tua... E o James Burton, ele assim, falou para mim, você pergunta sobre, né, o cenário, o momento ali, o contexto e tal, sobre a carreira dele. E eu lembro que o James Burton comentou que era amigo do Eddie Cochran, que eu amo o Eddie Cochran, o Gene Vince, o Link Ray, o Johnny Burke Rock and Roll Trio, né, Wanda Jackson, são os artistas que eu mais gosto dos anos 50 e até superaram muito mais do que o Elvis. Quando você tinha falando do Elvis, Elvis foi uma coisa mais referência inicial, né, como Bill Haley também e tal. E aí foi legal, tava o papo legal, mas aí deixei para o final aquela história do Elvis ser viciado, né, em remédios e tal, ele era mesmo, que é um negócio nos Estados Unidos, aquela prescrição de drogas receitadas, isso um monte de gente faz. Tem vários, né? Michael Jackson também. Michael Jackson, sim. São vários, não tem... Hoje você vê, tem um monte de remédio, né, que toma, vários artistas tomam esses remédios para dormir, porque é muito cansativa a maratona deles, né? E eles são tão ansiosos, aquela energia toda, aquela vibração toda, que eles não conseguem dormir, não conseguem dormir. A Carmen Miranda. Acabam tomando remédios, né, ansiolíticos. Aí a nossa Carmen Miranda foi um dos primeiros casos. Eu não sabia. Ela caiu no palco, assim. A última apresentação dela na TV, ela tá lá, ela desaba no palco. Pouco depois ela vai lá pro camarim, alguma coisa assim, e ela falece poucas horas depois. Porque tinha aquela coisa de tomar um remédio para te deixar ligado, né, para as apresentações, aquela coisa excessiva. Ela teve o maior salário, a Carmen Miranda, de Hollywood, uma época, né? E fazia muitos shows e tal, filme e tudo mais. E aí depois, para tentar dormir, tomava, né, um remédio para baixar. Então, e aí logo depois acordava, poucas horas depois. O teu organismo não resistia. Então, os dois morreram jovens, né? O Elvis, a Carmen. Aliás, vários, né? O Michael Jackson, o Prince também, né? E no Prince não sei exatamente, mas também acho que foi por isso. E tantos outros exemplos, né? Então, é muito complicado. Perdi o fio da meada, agora me ajuda. Estava no James Burton. Churrasco no James Burton, no Alex Valenzi. Então, cheguei nesse ponto do James Burton, do Elvis, do uso de drogas. Aí pronto, ele fechou a cara, ele amarrou, ficou namorado. Acabou a entrevista ali. Uma pena, né? Falar dos remédios, ele ficou bravo. Porque tem essa coisa de jornalismo, né? Você tem que cutucar, buscar informação. Sim. Né? Com educação, claro, né? Mas aí ele não gostou e acabou ali. Não gostou. Mas, de qualquer forma, o papo foi legal. O Kenny Lovelace,
ele ficou animadinho, ele tomava essas águas aqui. E ele me abraçou e assim. E o Jerry Lee Lewis, você chegou a entrevistar ele? Não cheguei a conhecer, né? O Jerry Lee Lewis adorava uma cachaça, uísque, não sei o que ele tomava. Várias coisas, né? Até água sanitária ele tomava, né? Ave Maria, o Jerry Lee Lewis era terrível. Eu sei para do show, da entrevista no jogo, que ele não conseguiu nem dar. Né? E fala, e aí James Morton rolou essa história e tal, e depois... eu acabei conhecendo também o Chuck Berry, o Little Richard, assim, rapidamente, mas foi como fã. Que eles vieram em 92, né? Foi isso. Foi no estádio de Pacaembu. Estádio, no famoso tobogã. Que era uma concha acústica, transformaram aquela coisa horrorosa tobogã, e agora nem tobogã tem mais, eu acho, né? Mas ali foi como fã. Eu lembro que eu fui com um amigo, o Daniel Palmeira, o Dandan. Se ele veio aqui, um abraço aí, Dandan. Ele me vê sempre. Então. Falo pra ele sempre. Um beijo aí pra você. E a gente foi até o hotel lá no Maxud e ele falou, olha, vamos tomar alguma coisa aqui, que esse cara de moleque, vão colocar a gente pra fora, né? E ele pegou e chamou uísque, eu odeio uísque. Hoje nem tanto, né? Mas aí, então tá, vamos lá tomar uísque. E eu lembro que eu tava com ele assim, de repente ele falou, olha pra frente, pra porta do hotel. Eu olhei assim, parecia, sei lá, uma figura histórica, né? Entrando ali. Uau, o que era? Era o Chuck Berry, cara. A figura esguia alta, né? Ele entrou lá com a loirona do lado dele e eu fiquei, nossa, dei uma travada. Mas cheguei lá e, falei com ele andando, indo por elevador, e eu acabei pegando lá, né, um autógrafo, comecei um pouquinho com ele. Em seguida já passa o Little Richard, nossa, essa é uma loucura, cara. Então aquilo também já foi uma experiência de ter contato com esse pessoal do rock and roll, né? Isso foi um pouquinho antes de eu começar a escrever, né? O Kurt Cobain também foi ali, no ano depois, tal, né? 93. Eu fui escrever de fato, apesar de ter feito a primeira matéria em 93, fui começar a escrever de fato, jornalista mesmo, em 94, né? E sei lá, e depois eu fui conhecendo outros caras que eu admiro, né? Que eu gosto, isso foi muito legal. Foi uma das melhores coisas de ter começado a escrever, foi ter conhecido essas pessoas. Eu acho que até inconscientemente eu me tornei, vamos dizer assim, jornalista, por fato de que eu era desenhista, ilustrador e design gráfico. Me tornei jornalista porque eu gostava sempre muito de música, né? E acabei meio mudando mesmo a minha trajetória. Era uma maneira de eu me aproximar de coisas que eu gostava e de gente que eu gostava. Então, eu sei lá, entrevistei alguns dos meus ídolos, né? Tanto na música brasileira como na música internacional, né? Uma realização. É que nem quando a gente veio e trouxe o Jets pra cá no primeiro festival do Rockerama, eu fiquei assim babando, assim, olhando e pensando, gente, não acredito. Assim, porque eu gostava muito, gosto muito de Jets. Go Getter eu já não conhecia tanto, né? Mas quando eu conheci, gostei também e tal. Mas Jets era diferente, já tinha uma história mais antiga. Dançava as músicas de Jets, um monte de coisa. Então, você fica meio que viajando. E a internet proporciona isso pra gente hoje em dia, né? A gente consegue falar com os artistas, consegue falar pelo Instagram, e-mails e tal. E você acaba... Que nem agora com esse projeto que eu tô, da Rockers em Brasil, eu tô chamando, tô entrando em contato por e-mail com várias bandas. Algumas não me responderam ainda, mas muitas já responderam. Então, eu tô entrando em contato. Sempre pedir dicas pra você. Galera, a gente deu umas dicas incríveis, tá? E eu vou segui-las, tá bom? Porque o Serginho tem um bom gosto, assim, indescritível. E ele tem conhecimento, né? Inclusive, quando... Eu até anotei aqui, né? Que você também entrevistou, Eric, o The Mummies, The Residuals, The Sonics, entre outros. Sonics, discotecou no show, Sonics. The Sonics eu toquei antes do show, né? E o Sonics está entre as grandes encontros, grandes realizações que eu tive nesse ambiente, né? Outro cara que eu me tornei amigo, o baterista do Love. Love é uma das bandas que eu mais amo, assim, é uma banda dos anos 60, que influenciou The Doors. The Doors sempre prestou referência a eles ali e tal. E o Led Zeppelin também gostava do Love, pra você ter uma ideia. Você curte essa parte de classic rock, não? Kiss? Não, essas coisas, Kiss eu não sou muito fã, não. Eu gosto muito de anos 60. Minha década favorita é anos 60. Sim. Que ali, acho que concentra, né? Tem as referências dos anos 40 e 50... E também tem um futuro nos anos 60, né? O protopunk e outras coisas que vieram depois ali e tal. Que eu falo que é desenho dos Jetsons, assim. É meio por aí. Você escuta coisa da New Wave que é por anos 60 e tal. Até coisas atuais, né? Do indie rock, do rock alternativo, sabe? A banda da época dos anos 60, Creation, que deu até nome de um selo alternativo dos anos 90, onde o Oasis, por exemplo, gravou, o Jesus and Mary Chain, essas bandas e tal. Nossa, sabe? quando eu fui no show do Oasis que abriu, do U2. O Oasis abriu
show deles. E eu lembro que o Oasis foi super arrogante também, uma época, né? Que ele falou que eles eram melhores que Beatles. É papo furado. Falou um monte de asneira. E isso daí deu uma queimada neles bonito, né? Sim, Eles deram uma caída. Eu nem gosto muito de Oasis, eu prefiro outras bandas ali e tal. Mas é que eu falei, citei o selo Creation, que era o nome de uma banda nos anos 60, né? E Beatles, você gosta de Beatles? Sim, não acho que tenha um álbum perfeito, mas no trabalho geral, com certeza, né? Eu gosto de algumas músicas. Né? Eu fui no musical que teve agora, né? No teatro, na Faria Lima, esqueci até o nome do teatro. Agradecer a Del, da Del Grupo, que me levou. E teve um musical que as músicas eram feitas pela metade da Orquestra Filarmônica de São Paulo e era um musical sobre Beatles. Com a trilha sonora de Beatles. Tocou muita música que eu gosto, assim. Mas eu não sou tão fã, assim, com todas, assim. Mas algumas músicas eu acho muito legal. Mas eu também nunca vi você tocar Beatles. Tocar nos meus primeiros sets nos anos 80 eu tocava. Tocava bastante. E tanto que assim, Taxman virou uma referência no underground de São Paulo, inclusive pro pessoal que gosta de rock alternativo. Verdade, Taxman. Porque era eu acho uma música moderna até hoje, né? Sim. E então o cara que gostava de rock alternativo, guitar, que a gente falava ali na época, nos anos 80. Band, né? Os caras tocavam. E aí, esse set que eu fazia, sabe, de anos 60, sobretudo, o pessoal acabou repetindo, assim, estúdios, né? A banda do Iggy Pop ali e tal. Acabavam repetindo, porque esse set que eu já fazia lá, sobretudo no retrô. E os DJs, na época que você estava, assim, anos 80, 90, quem eram os DJs, assim? Que discotecava com você, aprendeu com você? O Johnny, eu sei que ele discotecava também no Der Temple, né? De vez em quando. O Vagnão... o Vagnão foi na Hurrish, né, que eu conheci. O primeiro Vagnão, não o Vagnão do ABC, o outro Vagnão, que até sumiu, né? Acho que está no litoral, me parece, tal. Mas meu primeiro parceiro ali foi o Bizarro, que era um cara do ABC, que eu conheci no retrô, nessas domingueiras do Ed Ted, né? E tem até foto nessas fotos que eu te falei, essas que pede pro Luizinho lá. Ele vai te mostrar, ele tá lá. Luiz tem um monte de foto da hora. Ele publicou às vezes umas fotos muito loucas, assim, que você fala, meu Deus. Semana passada ele tem muitas fotos. Que fico feliz, né? Porque naquela época não tinha. Ele tem. Bastante coisa. Sim. Herdou do pai, inclusive. Já entrevistei. O primeiro podcast que eu fiz aqui no estúdio foi com o Luiz Ted. Foi o Luiz Ted é verdade, Peter. Né? Então, sim. Esse eu me lembro, é verdade. Sim. E esse eu vi um pedaço assim. E nossa, abri tanto parênteses aqui, tanta coisa, né? Então, o Bizarro foi meu primeiro parceiro ali e tal, né? No retrô, e a gente também, sei lá, acabou tocando em festas por aí. Depois eu tive o Aldo já na época da Der Temple, né? Depois a gente tocou no Matrix. Matrix eu toquei por 13 anos, né? Que é uma casa na Vila Madalena. Foi depois, eu fui no Matrix já. Várias vezes até, e foi um sucesso aquela casa. Foi, a casa durou 20 anos, né? Eu toquei 11 anos lá. Astronet. E depois eu fui para a Astronet, também toquei no CB Bar, que era uma casa muito legal. No CB Bar, eu tocava de terça a quinta, e eventualmente também no final de semana, na sexta e sábado, que teve até um dia lá que eu estava tocando, discotecando, e tava o pessoal teve show do Resilos, mas eu tocando um dia lá e tava a menina do Resilos e Revilos, ela foi das duas bandas, né? Sim. Revilos era um pouco mais anos 60 e Resilos era mais punk e 50, vamos dizer assim. E aí eu fazendo um set que eu sabia de coisas que ela gostava e ela... Esse cara me conhece de outra encarnação, não é possível. Não é possível. Porque tinha um gosto similar, você aprofundava, né? Você gostava. Então, para mim era fácil. E aí, no CB, eu tocava com alguns parceiros ali. Uma terça-feira, que é um dia mais experimental, eu tocava com o Clemente do Inocentes, e a gente tocava coisas bem alternativas, e também jazz, soul, coisas dos anos 50 e tal. E aí, na outra semana, era o Luiz Thunderbird, que era do The Voice, Nossa Senhora, né, um parceiro também. E o Kid, né, que foi uma referência minha em rádio. Que de vinil virou um grande amigo, grande brother. Depois, trabalhando em gravadora, ele era da Trama, e eu sempre ia prestar serviço lá na Trama. Fiz muito freelance para a Trama. Eu trabalhava na Abril e ia direto para a Trama. Toda semana ia para a Trama. Então, ficamos mais próximos ainda e tal, né? E aí logo depois surgiu o Astronet. E a Astronet a gente fez uma festa muito legal, que foi a Shakespeare, que a gente agregava anos 50, 60. Vários flyers da Shakespeare eu já vi. E rhythm and blues, soul, rock latino, mais coisas antigas.
Eu não sei direito. Teve 2 fases. E é raro uma casa ter 2 endereços e continuar e tal. E os 2 endereços foram legais. Durou acho que uns 9 anos, não tenho certeza agora. E essa festa se tornou uma referência, porque tocavam bandas legais aqui e bandas de fora, da Argentina, dos Estados Unidos, da Europa, até sei lá, da Oceania. Caramba! E foi muito legal, o pessoal comentava lá fora, foi uma referência mesmo, que era toda sexta, né? toda semana. A gente faz edições avulsas por aí e tal, né? Mas foi uma marca. A Astronet foi a fase, tipo, como é que fala, a base da festa. Direto, era mais no Astronet do que... sim. Achei que isso virou a marca a cara da casa, né? Achei que isso foi incrível, essa festa. A casa ajudava. E hoje, Serginho, e hoje, assim, o que você acha da cena hoje, assim? Na Augusta já era? Não, ainda... Tem o inferno ainda ou não? Ainda tem alguns inferninhos, né? Dá pra fazer festa de vez em quando e tal. Ah, você teve o Alberta também, não teve o Alberta? O Alberta foi uma casa que meio irmã... Na São Luís, ali no centro. Foi uma casa meio irmã do Astronet. Devido ao sucesso, né, do Astronet, acabou rolando o Alberta e tal, né? E ainda faço festa de vez em quando. Vai pintar uma casa logo mais, em agosto também, que a gente pretende tocar, fazer também edições avulsas da Shakespeare e tal. E tocando rock and roll, anos 80. Sempre, né, Serginho? Sempre. Caramba, gente, é muita história. Você fica olhando assim, pensando, você fala assim, gente, é como se fosse assim, você volta no tempo, você lembra de várias coisas, várias épocas, várias baladas, várias coisas underground, rockabilly, rock and roll e tal. Você já se considerou um rocker ou você não? Você fala assim, não, eu curto rock and roll e acabou, assim. Rock and roll, porque quando teve esse programa do Serginho. Do Serginho, até o pessoal falou, ele não usa topete e tal. Já estava começando a falhar aqui, não. Mas nunca fui muito de usar topete, essa coisa visual, porque eu gostava de várias coisas. Eu tinha até sobretudo, pra você ter uma ideia. Eu gostava de Bauhaus, essas bandas, eu gosto até hoje. Silk, Sident Band, para mim é uma musa para mim. E foi especial que eu te falei, que era da Toco Contramão, que fez o projeto SB, que trouxe a Silks. E foi um marco, porque a partir dali começou a ter shows de bandas alternativas aqui. E ela veio praticamente sem cachê. Ela veio com hotel, passagem, comida e tal. Caramba! Tocou lá no Palácio das Convenções do AMB, né? E foi um show marcante, porque logo em seguida veio o Pio, que era o cara do Sex Pistols, né? O Big Al Dynamite, que era o Mick Jones, do Clash. O Echo Bunnyman, que foi incrível também, nossa, né? E tudo mudou ali, porque aí essas bandas do circuito alternativo começaram a frequentar o Brasil, né? O Echo Bunnyman, quem trouxe foi o Manel Poladian, que era o empresário do Roberto Carlos, da Gal Costa e do Julio Iglesias, pra você ter uma ideia. Nada veio, o cara trouxe. Trouxe, porque estava bombando o rock, né? Era o rock nacional, tinha a revista Bis, tal, era um momento muito bom nas rádios e tal. Foi, pode-se dizer, até que o auge ali, né? De certa maneira. O auge da melhor época, do melhor som. Assim, tinha muitas... Como já tinha rolado nos anos 50, nos anos 60. Tipo assim, já estava no auge do rock and roll e já tinha, né, as referências antigas. Sim. E isso tudo foi como é que fala? Ficou muito rico. Foi. Né, pra época. E hoje em dia, a gente tá ferrado, né, Serginho? E até lá fora, né? A música perdeu a força. A indústria musical já foi a mais importante do entretenimento, né? Acima do cinema, lucrava mais. Infelizmente, esse período acabou com a internet e tal, né? A internet teve coisas boas. Teve muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né? Que nem eu falo assim, hoje eu vejo as pin-ups. Hoje elas têm uma facilidade gigante. Manda fazer roupa, tem lojas, tem tudo. O visual dos anos 50 das meninas que curtiam rockabilly, né? Que nem até estava falando com a Wendy. Eu considero ela, para mim, hoje ela anda sempre no visual dos anos 50 perfeitamente. Ela estava representando a Rockers lá no Custom Show. Queria agradecer a Mirella, a Soninha, por ter nos atendido no Custom Show. Foi um evento incrível, maravilhoso. Custom em Santa Catarina, Balneário Camboriú. E a Wendy, quando eu conheci a Wendy, ela já andava no visual dos anos 50 e era Wendy. O nome dela não é Wendy, é Andréia. Então eu falo pra ela que, pra mim, ela é a primeira pin-up que eu conheci na vida. Ah, é? Eu falo pra ela assim, você pra mim é a primeira pin-up que eu conheci na vida foi você. Porque hoje eu uso o termo pin-up, né? Que antigamente não era. Eu não usava esse termo pin-up, né? Eu conhecia a Genise, da Curitiba e tal. A não falava pin-up? Falava, não? Era rockabilly. Eu acho Eu lembro quando eu encontrava uma vez na Praça Roosevelt, eu encontrei uns carecas lá na época do Jason, que tinha 2 metros de altura. Jason. Né? Ele pegou no meu lencinho assim do pescoço e falou assim: é rockabilly, o que você tá fazendo aqui? Não sei o que lá.
Tipo assim, ele pegou no meu lencinho fazendo assim, sabe? Eu morrendo de medo dele. Eu fiquei olhando assim pra cima, assim, 2 metros. O cara é altíssimo, enorme, né? Aí eu fiquei olhando assim pra ele, tipo, todo mundo falava rockabilly. Ah, ela é rockabilly. Ela é rockabilly. Não tinha esse negócio de pin-up. Ah, sim. Bom, pode ser, no caso das meninas. Aqui não, gente. Não sei nos Estados Unidos, não sei. Mas hoje é o termo pin-up, rockers e... Tá mais conhecido, né? Tá mais... Agora, ainda mais a gente fazendo esses eventos, trazendo, né? Trouxe o Tim Policat, queria que você tivesse ido. Você agora, ano que vem, vai discotecar. E você sabe... Não vou falar aqui, gente. Vou lançar as bandas internacionais em agosto, no dia do 19 e 20 de agosto, no Rock Town Festival. Né? Queria agradecer a vereadora Edir Salles, que é graças a ela que esse evento está acontecendo gratuito no estádio, no Centro Esportivo Arthur Friedenreich. Entendeu? Então vai ter Les Green, você viu? Les Green, que fez o filme do Elvis, que fez a voz do Little Richard. Muito legal. Muito da hora. Vai ter Furious, que é uma banda de Ted Boy, né? Que vai ser no sábado. Uma banda paulina muito da hora. E vai ter várias bandas nacionais, Grilos e um monte de gente e tal. O Grilos também vai tocar nesse aqui? Vai tocar no domingo. Grilos, os meninos do Folgatos, que é o Edson Cardi. Vai tocar um monte de banda bem legal. E até queria falar que ano que vem eu vou selecionar bandas diferentes. Já conversei com muitas bandas nacionais, né? Que infelizmente cada ano é por ano, né? Então, tipo assim, tem alguns eventos que eu vou conseguir fazer em outras cidades, com certeza, se Deus quiser. Então tem muitas bandas para chamar, muitas bandas, e o pessoal fica meio chateado. Você não me chamou mais, ou você não lembra daqui do interior, você não lembra daqui. É complicado, porque é o tempo todo banda chamando no Instagram, falando, né? Então por isso que eu te pedi dicas, porque eu quero que as pessoas me ajudem, assim, o que eu vou trazer? Quero fazer festas diferentes, assim, anos 60, anos 70, sabe? Eu acho que vai enriquecer mais ainda. E a mídia está começando a abraçar isso daí. Né? Não, precisa, a gente precisa ter... Porque a gente teve... cultura, história. Né? E é bom. Claro. É lindo, né? Não só os carros, como o visual, as músicas. São incríveis. Então a gente tem que aproveitar e enriquecer. E expandir para outras décadas que são relacionadas. Porque eu vejo hoje que as festas que rolam de anos 50, eu posso até reclamar, porque, afinal de contas, eu ajudei a fazer uma das primeiras. Eu sinto falta de outras coisas. A gente tocava soul, por exemplo, sabe? E anos 60. Porque hoje em dia parece que é só aquela coisa de meio... baile da saudade, quase, porque sem ter a dança do parzinho, do par, não. Nos anos 80 a gente fazia, até nos anos 90 era livre, sabe? Não precisa ter o par, tal, não precisa saber dançar. Até porque a gente também tocava, né, rockabilly, psychobilly, então isso... Né, Nossa, o Johnny tocava uns rockabilly, que eu lembro que eu ia lá e a gente ficava olhando assim, a gente nunca tinha ouvido também. Sempre vocês faziam umas coisas diferentes, assim, mas lançavam umas músicas diferentes, a gente ficava ouvindo, assim, nossa. Sim, e sabe, surf music, aquilo rock and roll, rock de garagem e tal. Que banda atualmente você acha surf music, assim? Surf, eu posso falar aqui pertinho da Moca, de São Paulo, que é incrível, né? Os Teddy Boys Marinos, que tocou na última edição da Shakes, de uma festa avulsa que a gente fez. A banda é incrível, tem um guitarrista ali... ele tocava Ventures e Shadows Cover, o cara é muito bom. E aqui em São Paulo posso dizer que, junto com Gasolina, são uma das bandas mais legais que tem de rock instrumental, rock and roll, assim, eu acho incrível. Você tem que colocá-los. A dica. Já tô aqui vendendo peixe dos meus amigos. Não, sim, tá certo. Do Autoramas. São ótimos, Gasolinas, eu sei. O Autoramas Gabriel Tomás, que é um cara que eu conheci lá na Hullish, lá, um cara que eu conheço há mais de 30 anos, que é um cara que vive do rock alternativo e é um cara que mantém a bandeira do rock and roll, mesmo o som dele expandindo para outras coisas, para New Wave, não sei o que e tal. Mas ele tem aquela pegada de anos 50, por causa do Little Quail, Mad Birds e tal, né? Que tinha chamado de Silly Billy na época, um termo que ele inventou lá, o Gabriel Tomás. Eu acho que cabe num festival desse, alguns projetos do Gabriel Tomás cabe, até ele solo e tal. Eu tenho um projeto, depois eu vou explicar, mas eu acho que cabe muito. O Barry Whitfield, que eu te falei, que é um cara, um veterano que poucas pessoas conhecem, que é incrível, que é um cara que canta, né? Também, rock and roll. É uma banda de apoio do Lyrics, uma banda de revival de garagem lá da época da New Wave post-punk. Então o cara toca, sabe, rhythm and blues, soul, rockabilly, garagem, é incrível esse cara. Tem que trazer ele. Você me manda tudo em inbox, você me mandou já, né? Esse nome você mandou. Do Barry Whitfield eu já te falei. Inbox, então agora... no WhatsApp, que eu tenho que... Tudo isso daí eu tô olhando e vou ver direitinho, porque eu quero
quero mesmo expandir, quero que espalhe mesmo, quero que a galera veja, sabe? Porque é muito bom e a gente precisa dar como é que fala? Uma divulgada, porque senão a cena vai acabar. Sim. São pouquíssimos jovens que tem, né? A maioria, a galera de 45 anos pra cima, 40 anos pra cima, os de 20 e poucos anos são muito poucos. Então a gente tem que expandir mesmo, senão a cena já era. E trazer alguns veteranos que ainda estão por aí. Eu não sei se o Los Saicos do Peru, que é incrível, que é um protopunk dos anos 60, uma banda de garagem, aqui, pertinho da gente, Los Saicos é incrível. Banda que poderia, talvez, né? Os Sonics, opa, perdão, agora me empolguei. Você viu que até, nossa, agora deu uma de punk, uma guspida. Me empolguei com os Sonics. Eles adorariam voltar, né? E todos ainda estão vivos. Então, o show do Sonic explodiu, eu lembro, tá? Explodiu, lotou. A nossa amiga Nívia subiu no palco, né? Foi aquela loucura. Você tinha perguntado dos Sonics. Onde que foi mesmo? Foi do lado na Áudio. No Áudio, que é um dos caras. É um dos caras dessa sociedade que eu te falei, a WTR, da Toco Contramão e Overnight e o Projeto SP. Aquele Áudio é de um dos caras. Acho que é do William e tal. O Áudio é da família dele lá e tal. A sociedade separou. Um dos caras promove shows lá no Allianz Parque, faz esses shows grandes e tal, né? Roger Waters, não sei o que e tal. E o Sonics foi lá. E o Sonics, você tinha perguntado, eu acabei não... Sim. A gente não se aprofundando. Porque, assim, conheci Eric Burdon também, foi incrível. Eu levei até... Fui xingado pelo Marcelo Nova, do Camisa de Onça, que eu tive que ligar para ele, para poder chegar no Eric Burdon. Já abrindo outros parênteses aqui. Porque um amigo meu, um colega meu, da BIS, tinha feito uma crítica negativa do disco solo do Marcelo Nova. E o Eric Burdon estava vindo para cá porque ele era amigo do Nova. E ele ia gravar com ele e tal. Ia se apresentar aqui num festival de jazz, lá, o Nescafé Jazz, algo assim e tal. Mas liguei para o Marcelo Nova e falou: aqui é o Sérgio, da revista Bis, blá, blá, blá. Queria, né, tentando fazer uma entrevista com o Eric Burdon. Falaram que eu tenho que falar com você, porque eu conheci o guitarrista do Camisa. Ele falou: tem que falar com o Marcelo Nova. Aí o Marcelo, você é da Bis, então tá. Ele começou a me xingar, não sei o quê. Porque o cara tinha feito da revista Bis uma crítica negativa. Nossa. Que passarinho come pedra, sabe o que tem, desculpa falar de novo palavrão. Meteu a boca em você. E eu fiquei meia hora escutando aquela coisa ali e tal. Mas eu consegui. Mas não fui eu. Desculpa aí, não sei o quê. Olha a paciência que eu tive com aquele cara. Porque eu gostava tanto do Eric Burdon, e aí... Sim, tu fica engolir, né? Engoli e tal. E também foi outro cara que quando eu vi assim, pessoal, aquela coisa, né? Aquela coisa lendária que você vê de criança em livro, em revista, sei o quê, né? Em disco, de repente na TV, você vê aquele sujeito na tua frente. E aí também entreguei um desenho para ele, porque o Eric Burdon também desenhava nos anos 60, artista gráfico, aquela coisa. Naquela época eu fazia essas coisas. E foi legal a entrevista com o Eric Burdon. Também foi legal conhecer o Brian Auger, que é um cara que tocou com ele, um tecladista incrível lá dos anos 60, 70, que misturava jazz com psicodelia e rock and roll, soul. E teve, sei lá, várias pessoas que foram incríveis conhecer, Buzz Cox, blá, blá, e alguns desses caras me tornei amigos, né? Agora, o Mames também foi legal, fiz uma entrevista com eles para Rolling Stone, a revista Versão Brasileira, escrevi para Billboard, escrevi para várias revistas e tal, né? E agora o Sonics foi especial, porque é uma banda... Até o Gabriel Tomás, do Autonomous, fala, o pessoal gosta de Beatles, não sei o quê, mas para você o Beatles é o The Sonics. Você está meio certo, você está certo. E o Sonics foi assim, tinha um programa de rádio, Web Radio, a Rádio Cadillacs, e eu também escrevia lá para o blog deles e tal, e apresentava o programa lá e tal, e contava história pra caramba e tal, né? E a Rádio Cadillacs foi convidada para fazer o som da coletiva que eles fizeram. Teve a promoção da Levi's, a marca Levi's, Levi's, né, marca de jeans e tal. E foi ali na Oscar Freire, ali perto de Pinheiros ali e tal. Pinheiros, na verdade, aquela parte. E aí, esse pessoal da Rádio Cadillacs já tinha falado para mim, falado sobre mim para a banda, para os Sonics, né? Que eu fui o primeiro cara a tocar aqui, o primeiro cara a escrever sobre The Sonics. Saiu uma materinha na Bis que eu usei aquela frase de referência do Kurt Cobain, que ele dizia que quando ficasse velho eu gostaria de soar como The Sonics. Então, quando e aí uma amiga que foi convidada para discotecar antes da abertura, ela me chamou. Acho que o pessoal falou, não, pô, você tem que chamar o Serginho, não sei o quê, para discotecar, porque o cara é o cara...
E eu lembro que quando ela me ligou, ela perguntou assim, você quer discotecar no show do The Sonics? Eu, é claro. Você falou, meu Deus. Pô, aí desliguei o telefone e comecei a chorar, feito uma criança. Ah, sério? Pô, foi demais, cara, né? Mas antes de discotecar, então rolou essa entrevista coletiva, né? E aí eu cheguei lá nessa entrevista coletiva lá do Sonics, já tinham falado para eles sobre mim. Aí eu cheguei, subi a escada, eu vi a banda ali no canto, putz, fingi que não era comigo, virei para o outro lado, aí fui lá para o fundo, onde estava rolando a discotecagem e tal. Aí encontrei os membros novos, os novos membros da banda, porque assim, o baixista e o baterista eram caras mais novos, né? Sim. Apesar de todos estarem vivos, o baterista é um negócio que exige muito esforço, então Sim, os caras mais velhos você não consegue tocar, né, direito. E esse cara, por acaso, também tocava com o Dick Dale. Então, quando conheci ele, foi legal, porque a gente trocamos ideias. Ele tocava com várias bandas, também tocou com o Dick Dale. Aí falou, pô, conheci o Dick Dale aqui, contei a passagem que eu tive com o Dick Dale e tal. E quando eu cheguei ali no fundo, esse cara falou para mim, você já falou com a banda? Né? Não. Ah, então vem cá. Putz, aí... Aí você quase desmaiou. Os caras pararam a entrevista que eles estavam fazendo, acho que era até um cara da Folha. Os caras se levantaram para falar comigo, falaram, não é possível, Tô sonhando. Beliscar aqui, né, cara? Que Eles pararam a entrevista, meu. cara. Aí eu conheci o primeiro saxofonista. Vamos lá, você vai conhecer os caras. Que é um cara da banda original e tal. E aí os caras já pararam a entrevista, já me abraçaram e fomos fazer a foto, assim. Fizeram uma foto, me colocaram no meio deles. Ah, eu vou achar essa foto pra colocar aqui no programa, no finalzinho do programa, que eu quero achar. Eu devo ter, posso te mandar depois. Ai, que da hora, Serginho. E uma amiga minha lá, que é uma grande fotógrafa, estava lá e tirou várias fotos e tal. Eu tô com uma cara de felicidade, isso é uma felicidade da Sem criança. palavras, assim. Foi demais, cara. Aí eu acabei entrevistando os caras com o meu inglês todo claudicante, aí, todo esquisito. E rolou, assim, foi incrível, né? Conhecer os caras e tal. E aí também rolou esse convite para discotecar antes do show, né? Também foi demais. Não foi uma grande discotecagem, porque eu fiquei todo atrapalhado, eu fiquei meio emocionado. Acabei tocando muito de Sonics, o pessoal da produção não gostou. Passou porque ali... não pode tocar, eles vão tocar lá ao vivo? Só que eu me empolguei, falei, pô, toquei um monte lá e tal. Ai, meu Deus. Aí tem até foto lá, segurando a baqueta, tocando bateria lá, né? Antes da banda entrar. Sim. E depois fomos pro camarim, aí continuamos a conversa e tal. Foi incrível, foi demais. Foi um sonho, assim, de certa maneira. Sonho realizado. Foi incrível, foi um grande momento. Serginho. E muita gente que me conhece, né? Que gosta do rock and roll, gosta de mim, também se emocionou, gostou, curtiu. Com certeza. Foi demais. Com certeza. Uma realização. Foi. Parabéns, isso aí. Obrigado. Ai, já acabou o horário do programa, já até passamos do horário do programa. Falei pra caramba. Não, mas tem que falar mesmo. Tem mais, você veio aqui, eu tenho muita coisa pra contar, eu vou falar. É o que eu falei, ano que vem vai ter, eu quero que você discoteque no Rocktown Festival. Vamos lá. E eu vou ver se eu te trago de novo pra gente conversar, vou ver se eu trago mais DJs, vou discotecar no dia pra gente conversar, pra gente bater mais um papo, pra gente falar mais coisas, porque é tanta história, são anos, né, de discotecagem, anos de jornalismo, anos de história de rock and roll. E hoje você tá no Michelina também discotecando, né? Eventualmente Michelina. Vai rolar um novo bar aí, chama Pantera, posso falar? Já tá soltando aí. Aí, ó o spoiler, gente. Um spoiler, vai ser na Barra Funda ali e tal. Acho que vai ser legal, né? Mas calculo, porque essa música vai ser boa também, então você tá convidado aí pra ir lá. Ah, eu vou com o maior prazer do mundo. De oncinha aí já tá feliz. Adoro, meu filho, adoro. Mesmo gordinho usa oncinha, não adianta. Devia me tocar e não usar, né? Ficar usando preto, listrado, pra baixo, assim, que deixa a gente mais magra. Mas eu adoro oncinha, tem o que fazer. Sim. Mas, Serginho, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz de você ter vindo. Eu também estou feliz. Eu aprendi muito mais um pouco, né? Porque sempre estou aprendendo com você, sempre, assim. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado. É um dos melhores DJs de São Paulo, assim, para mim, é um ícone, né? E a galera toda te respeita, toda. Poxa. Do underground, tanto da rockabilly, tanto, né, de todo mundo, assim, te respeita, te conhece. E eu desejo a você sucesso sempre. Obrigado, desejo. E você vai tocar no Rocktown Festival, não hein? Ano que vem. Em agosto. Ano que vem também. Em agosto agora, né? Já tá tudo certo. E ano que vem, você já sabe que o negócio lá, a gente já conversou. Esse ano você vai tocar e ano que vem vai tocar também. Tá ótimo. Assim, é assim, o Sérgio Barbo, que eu acho assim, que você me deu dicas importantíssimas. E eu vou escutar, e a gente vai conversar e bora ir correr atrás para trazer o rock and roll pra galera. Vamos Cada lá. vez mais e mais. Trazer a boa música. Trazer a boa música. Quer dar algum recado pro pessoal? Tá tudo bem? Quer falar mais nada?
Tem bastante coisa para falar, mas a gente faz um segundo programa. Sim. Eu falo pro pessoal comparecer então, né? No Rock This Town, em agosto. Em agosto. Dia 19 e 20 de agosto, hein, galera? Vai ter Les Green e vai ter Furious. Vou tocar no dia 19, não é isso? Você vai dia 19. Sabadão. Você vai ter que ir também, né? Você vai ter que ir também no domingo. Ah, sim, o Les Green é muito legal, quero ver. É isso aí. Vamos lá. E é isso aí, galera. Queremos mais um podcast da Money Boop e eu queria agradecer a audiência de vocês. Não se esqueça de dar o seu joinha, de curtir o vídeo, compartilha com seus amigos e bora. É isso aí. Valeu, Serginho. Valeu. Muito obrigada. Obrigado a todos aí. Valeu. Galera, tem que dar um recado para vocês do nosso patrocinador www.evolutionbrasil.club. É isso aí, galera. Você quer fazer aposta esportiva, você quer brincar, se divertir, entra no site Evolution. Lembrando vocês que o Evolution está com uma promoção do iPhone 14 Pro Max. A cada 100 carregados, você ganha um cupom e concorre a um iPhone 14 Pro Max. Não percam essa grande promoção. Sigam a página oficial que fica no Instagram, evolutionbrasil.club. É isso aí, galera. Até mais e conto com vocês. Entra lá que vocês vão se divertir pra caramba. É isso aí.